do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Com as 3 revelações, começando com Moisés. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que está na lei seja perfeitamente cumprido. Até o único iota e o único ponto, São Mateus. Moisés. Há 2 partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil, ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Modifica-se com o tempo. A lei está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, na casa da servidão. Não tereis outros deuses estranhos diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem figura alguma de tudo que há acima, no céu e embaixo, na terra, nem de tudo o que haja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestarei culto soberano. 2. Não utilizeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. 3. Recordai de santificar o dia de sábado. 4. Honrai vosso pai, a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos concederá. 5. Não matareis. 6. Não cometereis adultério. 7. Não roubareis. 8. Não prestareis falso testemunho contra vosso próximo. 9. Não desejareis a mulher do vosso próximo. 10. Não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem coisa alguma que lhe pertença. Essa lei é de todos os tempos e países e possui, isso mesmo, por caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés. Obrigado a conter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual havia de combater os abusos enraizados e os preconceitos adquiridos durante a escravidão no Egito, para conferir autoridade às suas leis, necessitou atribuir-lhes origem divina, tal como procederam todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do ser humano devia se apoiar sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar pessoas ignorantes, nas quais o senso moral e o sentimento de uma perfeita justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que introduzira em seus mandamentos não matarás, não causarás dano ao teu próximo, não poderia se contradizer, fazendo do extermínio um dever. Portanto, as leis mosaicas, propriamente ditas, possuíam um caráter essencialmente transitório. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la.
dar-lhe seu verdadeiro sentido e adequá-la ao grau de adiantamento do ser humano. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente na substância e na forma. Combateu sem cessar o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia submeter-lhes a uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo seja cumprido, até o único iota. Jesus quis se referir à necessidade de ser cumprida a lei de Deus, isto é, ser praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências, com o efeito de que serviria ter estabelecido essa lei, se ela devesse permanecer como privilégio de algumas pessoas ou mesmo de um único povo. Sendo criaturas de Deus, todas as pessoas são, sem distinção, objeto de igual dedicação. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade além de sua palavra, veio consumar as profecias que anunciaram seu advento. Sua autoridade provinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Veio ensinar às pessoas que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Mostrar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de se reconciliarem com Deus e fazê-las pressentir esses meios na marcha das coisas que ocorrerão para cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo e sobre muitos pontos limitou-se a depositar o germe das verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos ora mais, ora menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, era necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave. Ideias que não poderiam surgir antes de certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente na eclosão e no desenvolvimento dessas ideias. Importava para isso dar à ciência tempo para progredir. E entramos aqui no assunto espiritismo. O espiritismo é a ciência nova que vem revelar à humanidade, por intermédio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Mostra-nos esse mundo não mais como algo sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na Terra, como fonte de uma infinita e infinidades de fenômenos incompreendidos até agora, e por essa razão relegado ao domínio do fantástico e do maravilhoso.
a essas relações que o Cristo alude em várias circunstâncias e, portanto, muitos dos seus ensinamentos permaneceram ininteligíveis ou foram erroneamente interpretados. O Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento é personificada em Moisés, a do Novo Testamento no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque é o produto do ensino dado não por uma pessoa, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos na terra e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de certo modo, um ser coletivo, formado pelo conjunto de seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer às pessoas a contribuição das suas luzes para lhes fazer conhecer referido mundo e a sorte que nele os espera. Tal como Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la. O Espiritismo igualmente diz, não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Nada ensina de contrário ao que ensina o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todos o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem executar nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. E, pois, obra do Cristo, que o preside, como igualmente anunciou, para a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra.